Ok, vamos para mais uma aula. Aqui é o professor Paulo. Vamos estudar um pouquinho sobre estatística, né, para o 9º ano. Ok, esse é um dos assuntos que é bastante comentado em todas as áreas que possam existir, né? Na área da saúde, na área da educação, na área do comércio, em todas as áreas que a gente possa imaginar, né, existe esse assunto, a estatística, fazer gráficos. Esse ramo da matemática, ele parte de uma pesquisa, tá certo? Então você colhe lá os dados, você organiza tudo, analisa as informações, depois você coloca isso em gráfico, seja ele qual for, e ele vai te dar um resultado para você tomar uma decisão, para você compreender aquela situação, né, de acordo com o que foi colhido, com o que foi pesquisado no geral. Ok, então vamos lá aqui. Eu trouxe aqui um matemático, né, o Pierre Simon, que ele fala que a estatística nada mais é do que um bom senso expresso em números, né? Então a matemática ela nunca mente, os números não mentem. Então o que está lá é claro, há quem manipule os dados, aí já é uma outra situação, né? Mas os números fielmente colocados, eles não mentem. Tem alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental é a população. O que significa população quando eu falo em estatística? São pessoas? Não. É um conjunto de elementos. Então, a população, que eu falo no geral, pode ser pessoas, pode ser o gosto das pessoas, né? É um conjunto de elementos que existem, tá bom? Pode ser carros, tipo de carros, marca de carros, etc, etc. Amostra, né, é a parte representativa de uma população. Então, como se eu pegasse eu tenho 10.000 habitantes, mas se eu só pegasse um bairro para representar, se eu pegar uma coisa amostral, né, para dar o significado, para mostrar o restante da população. Então, normalmente isso fica aí, dependendo, né, da margem de erro de 5%, né? Então, se eu tiver uma quantidade, eu tiro uma porcentagem, faço e tiro aquilo ali como uma amostragem do total. Então, eu posso refletir de 1.000 pessoas usando 100 pessoas, tá bom? Como uma pesquisa. Variável. Depende da abordagem da pesquisa, tá certo? Variável é aquilo que eu quero saber, né? No caso, qual vai ser o meu elemento de pesquisa? Eu vou chamar de a minha variável. Então, pode ser qualitativa ou quantitativa. Pode ser qualitativa ou quantitativa. A quantitativa, né, já dá a ideia de quantidade, então vai ser representado por uma parte numérica. Já a qualitativa, ela vai expressar na realidade aquilo que não é um número, a cor da pele, cor dos olhos, uma marca de refrigerante, a marca de automóvel, preferência musical e assim por diante. Ela pode ser ordinal, né? Não pode seguir uma ordem, ou os nomes, tá bom? Então, como eu já tinha falado antes, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa dos dados. Nesses dados, a gente vai no final, né? Para que eu vou precisar da estatística? Para uma decisão. Então, eu colho dados, faço uma pesquisa para eu tomar a decisão no final. Para isso, eu preciso das informações, né? A informação que vai me dar, né? Ou seja, eu vou analisar aqueles dados todos, né? E vou usar as variáveis quantitativas ou posso usar as variáveis qualitativas, juntar os números e aí a gente vai chamar de estatística, pegar essas informações para tomar uma decisão, né? Ok, tem 3 tipos de gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico de linha, como vocês observam aqui, ó, linha, certo? Ó. Normalmente ela vem pelo tempo, né? No caso aqui é dia, mas pode ser hora, pode ser pelo tempo.
E aqui eu vou usar uma variável, pode ser uma temperatura, pode ser qualquer uma situação, ok? Então, mostra normalmente uma evolução, que pode ser uma crescente ou decrescente, etc. Note que você pode, através de um gráfico desse, fazer um estudo, né? Por exemplo, qual foi o dia em que foi mais quente? Aí você vai olhar aqui, ó, tá aqui a temperatura 12, então o dia que foi mais quente foi o primeiro dia, em 12. Qual foi o dia que foi menos quente? Aí você vai olhar aqui, ó, tá entre 4 e 6, não está exatamente em cima da linha, então ele está no meio entre o 4 e o 6, provavelmente o 5. Então, aonde aqui, ó, tá aqui. Temperatura 5 foi a menor lá no dia 3, tá certo? Então, você pode analisar o gráfico, né? Pode fazer várias perguntas usando esse gráfico, tá bom? Segundo gráfico é o gráfico de barras e colunas. O gráfico de barras está aqui, o gráfico de barras, certo? Que também são sinônimos, certo? Só que um fica como se fosse uma barra na horizontal e uma barra na vertical, né? Que eu também posso dizer que isso aqui é barra, como se fosse uma barra de chocolate, né? A barra de chocolate sempre é deitadinha. E a coluna. A coluna a gente sabe que sempre reta, coluna que sustenta um telhado, etc. Dá um significado claro, né? Então a parte retangular, ok? Então tá aqui as variáveis, né? E aqui as quantidades, né? Aqui também as quantidades e aqui as variáveis. Ele vai indicando os anos, a quantidade, etc. A empresa. Então você olha para cá, ele vai fazer as perguntas. Aí você vai olhar e verificar, por exemplo, aqui. Quantas unidades vendidas, certo? Qual foi o carro que foi mais vendido? Aí você vai olhar aqui, opa, Chevrolet, ok? Então, a partir daqui, você verifica, através de perguntas, faz a amostragem, e aí você vai identificar, através do gráfico, o que é que ele quer, né? E vai perguntar, tá bom? Tipos de gráficos, o terceiro gráfico é o gráfico de setor. O gráfico de setor, gente, é semelhante a um pizza, só que cada pedaço de pizza vai representar um tamanho, né? Não vai ser como uma pizza realmente, que é dividida em 8 pedaços, cada pizza igualzinho, não. Ela sempre vai ser representada em porcentagem, que o total sempre tem que dar 100%, tá bom? Setor por quê? Porque esse aqui é um setor, certo? A partir do ângulo central, esse ângulo aqui do parte azul é chamado de setor porque ele está de acordo com o nome que já estudamos sobre circunferência. Esse ângulo representa de um ponto a outro ponto, né? É chamado de setor, é uma pequena área da circunferência. Nesse caso aqui 20%, 30%, etc. Então ele está falando aqui, ó, cada cor representa esses elementos que estão aqui. Então o total sempre tem que dar 100%. Se passar de 100% não está correto. Então se você for fazer uma amostragem e for construir um gráfico de setor, você for dividir, né, aquele pedaço pelo total, que é 100%, certo? Ou o total da amostragem, ele vai te dar uma porcentagem. Então, se eu tenho 80 elementos, eu fiz uma pesquisa com 80 e representou lá 40 por 80. Então, você vai dividir 40 por 80, vai dar 50%. Então, 50% vai representar os 40 dos 80, ok? Agora vamos para as medidas de tendência central. Então a gente viu lá os gráficos, né? A gente pega os dados e forma os gráficos, e agora a gente vai trabalhar na estatística, que também a gente pode fazer leitura de gráfico ou somente com os dados. No caso aqui a gente vai aprender sobre média aritmética, que é uma medida da tendência do centro, né? Então, mesmo que tenha lá as extremidades pequenas e grandes, eu vou somar tudo e dividir pelaquela quantidade. No caso, a média aritmética, certo? Ela é um somatório de valores, onde esses valores podem ser colocados aleatórios, né? 10, 5, 2, 3, aí eu quero tirar a média. Por exemplo, eu estou no campeonato de futebol, eu quero saber a média de gols, então eu vou contar quantas partidas foram, né? Foram 35 partidas. Em cada partida tem partidas que teve 10 gols, tem partidas que teve 5, 3, 2. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou somar de cada partida a quantidade de gols
e no final eu vou somar, vou dividir pela quantidade de partidas. Aí eu vou ter uma média de gols, assim a média de pontos, assim é feito uma média das notas, né? Eu tenho 3 notas, eu quero tirar uma média. Então eu somo essas 3 notas, divido por 3, e aí eu vou ter uma média. Então é justamente isso que significa uma média aritmética. É uma tendência central, onde você faz o somatório, no caso aqui, fundo de investimentos 732, quero saber a média, então vocês somam esses valores e dividem por 3. É sempre dividir por 3? Não, como eu já falei anteriormente, divide pela quantidade dos elementos. Então se eu tiver 3, divido por 3, se eu tiver 2, divido por 2, se eu tiver 5, divido por 5 e assim por diante. Então você soma a quantidade e divide por quantos elementos e a quantidade eu tenho. No caso eu somo 7, o 3 e o 2 e divido por quantos elementos? Por 1, 2, 3. O 7 é um elemento, o 3 é um elemento, o 2 é um elemento. Então divido por 3. Ok. E existe a média ponderada. A média ponderada, vocês vão estudar um pouquinho mais no ensino médio, né? Mas como é que você aprende agora? Então eu coloquei um exemplo de um professor que faz a nota AV1, é uma avaliação 1 que tem peso 1, avaliação 2 que tem um peso 2 e a avaliação 3 que tem um peso 3. O que significa ter peso 3? Ou seja, a quantidade dela é 3 vezes, a quantidade dela é 2 vezes ou a quantidade dela é 1 vez. Então, média ponderada significa que os elementos serão multiplicados pelo seu peso, tá certo? E no final vai ser dividido pelos valores de cada peso. É como se o peso 1 é só um elemento, o peso 2 é como se aquele elemento fosse 2 vezes. Ok? Vou explicar aqui. Por exemplo, aqui o aluno tirou 4 na avaliação 1, 5 na avaliação 2 e 8 na avaliação 3. Note que na avaliação 1 é peso 1, então vou multiplicar 1 vezes 4, então só tem uma nota. Na avaliação 2 ele tirou 5, então vai ser 2 vezes 5, então ele tem 2 vezes a nota 5. E na avaliação 3 ele tirou 8, então o peso é 3, então vai multiplicar por 3, então ele tem 8, 8 e 8, então 3 vezes 8. Só que quando eu for dividir eu tenho que somar todos os pesos. O primeiro peso é 3, mais 2, mais 1, que dá 6. Então eu vou somar, multiplicar os valores e no final vou dividir pela quantidade de peso, que é 6. Note que, apesar de ser 3 notas, mas cada peso vai valer por mais. E isso vai identificar que vai valer 6. Que dividindo por 6 o valor vai dar 6,3. Observe. Ok? Então, cuidado com essa questão da ponderada. Você tem que multiplicar pelo seu peso, como se ela estivesse repetindo 3 vezes 8, 24, 2 vezes 5, 10 e 1 vezes 4, porque tem peso 1, tem peso 2 e tem peso 3. No final você soma os pesos que dá 6. Então você faz a multiplicação e depois a soma. No final divide por 6, que é a quantidade dos pesos, que vai dar a sua média. É claro que você tem que... A divisão não vai ser sempre por 6, vai ser a divisão pela quantidade de peso. Então você vai ter que fazer lá a ponderação e depois dividir pelos pesos e vai dar a média final. E a moda? Ora, moda é simples. O que a gente conhece por modinha, né, no nosso dia a dia, o que é modinha? É o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, vai lá e repete. Virou, todo mundo fez aquilo, viralizou, pronto. Fulano de tal fez aquilo, aí todo mundo vai fazer do mesmo jeito. É uma modinha, né? Se ele pinta o cabelo de azul, o outro pinta o cabelo de azul, virou modinha. Então, virou uma frequência, tá certo? Então, você olha para cá, você tem aqui elementos, vários elementos. Então, você tem o 2, o 4, o 3, o 5, o 10, o 7, o 3, o 11 e o 3. Você olha para cá e diz... Quem é que está se repetindo mais? Porque o 2 está se repetindo, mas só é 2 vezes. O 4 se repete? Não. O 3, opa, eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 3 se repetindo 3 vezes. Então ele é a minha moda. Ok? Então a moda vai ser 3. Então a moda é isso. É o que mais se repete. Ok? E a próxima é a mediana. A medianas
é sempre pela medida central. Agora, ela sempre vai ter uma sequência. A sequência dela vai estar sempre no centro, tem que estar de maneira ordenada, tem que seguir uma ordem do menor para o maior. Então, a mediana, por exemplo, eu tenho um elemento 2, o 3 e o 7. Professor, mas ele poderia ter dado aqui 7, 3, 2? Poderia, mas você teria que colocar na ordenada. Então, se o primeiro é 2, depois o 3, depois o 7. Quem é que está no meio? Vai ser a minha mediana, que no caso é o 3. Pronto. Por último, a pesquisa. Como é que eu faço uma pesquisa? Pelo método estatístico, eu faço uma pesquisa é o seguinte: eu tenho que definir o problema, determinar, recolher os dados para solucionar certo problema. Então, eu faço um planejamento, elaboro como vai fazer esse levantamento de dados, faço a coleta dos dados, ou seja, reúno todos os dados, no período, de forma direta, ou indireta, ocasional, ou contínua, seja qual for, dependendo de como é feita a pesquisa. Feita a correção dos dados coletados, você vai conferir, afastar algum erro por parte da pessoa, do que coletou, etc. Depois vai apurar, ou seja, apurar significa organizar aqueles dados na tabela. Depois você faz a apresentação disso através de gráficos ou tabelas. Você vai apresentar isso através de gráfico ou tabela. Depois vai fazer a análise, uma conclusão, vai interpretar o que aquilo significa. É como se você pegasse lá no seu bairro, lá você vai fazer uma pesquisa, qual é o candidato mais votado. Você vai perguntar para os eleitores, você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Você vai levantar aqueles dados. No final você vai dizer, rapaz, nesse bairro aqui o mais votado é o fulano de tal. Por aqueles dados que você coletou, a quantidade de pessoas, tantas pessoas votam nesse, tantas pessoas votam nesse, aí você vai identificar quem é quem que foi mais votado. Ok, então a nossa aula, muito obrigado. Estude, faça os exercícios e eu tenho certeza que você não vai esquecer do conteúdo. Valeu, forte abraço, obrigado.